Olá, eu sou a Aline Ferreto, psicóloga, psicanalista e docente da Ampsi, e hoje nós vamos nos basear no documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, trazendo alguns elementos na visão psicanalítica. Não todos, nunca todos. Há 30 anos, em 1992, um assassinato cruel parou o país. Daniela Pérez, atriz em ascensão, aos 22 anos, sofreu 18 punhaladas pelo casal Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Não vou entrar em detalhes sobre o crime, pois não é nosso intuito, mas vamos desenvolver reflexões sobre o psiquismo dos principais envolvidos, a partir dos relatos e provas de conhecimento público. Guilherme de Pádua era colega de trabalho de Daniela, eles eram atores na mesma novela, e foi diagnosticado como psicopata grau grave. Não uma doença mental, mas um conjunto de características, sendo as mais evidentes falta de culpa, ou arrependimento, ou empatia. Em uma retrospectiva do que foi noticiado sobre sua vida, para a gente tentar entender um pouquinho, ele iniciou a carreira como modelo, atuando em shows e peças eróticas no teatro e, em paralelo, em uma boate voltada para a prostituição. Foi um dos Leopardos, era um espetáculo voltado para a nudez masculina. O curioso aí é que ele negou avidamente tais fatos, apesar de filmagens que comprovavam num aparente constrangimento e preconceito, principalmente de cunho homossexual. Em cena, cometeu agressões intencionais, como um soco, além de acidentes envolvidos com um canivete e com uma moto. A ambição sem limites, custe o que custar, para se destacar ou prejudicar quem se destacava, foi ficando mais evidente. O narcisismo exacerbado, a sedução e o carisma, de acordo com seus objetivos, a necessidade de ser o centro das atenções, uma onipotência patológica, a manipulação conforme o que lhe é conveniente. Egocentrismo e interesses unicamente próprios. Em suas palavras, o que preciso fazer? O que tiver que fazer, eu faço. Sexualmente, com qualquer um, qualquer coisa. Vou fazer para chegar aonde eu quero. Na sentença do juiz, é salientado como perverso, covarde e cruel. O dia do assassinato seria quando os personagens se separariam. O dele já não havia sido incluído em alguns capítulos da novela. Nesse dia ele demonstrou emoção, em relação a si próprio apenas. Uma urgência, uma aflição. Ele já vinha perseguindo a vítima. Não seria a estrela, exigia vingança. Ao ser condenado, de ser um julgamento de cartas marcadas. Paula, a coautora do crime, começou sua obsessão por Guilherme nessas apresentações do início da carreira. Frequentava quase diariamente o espetáculo vigente e demonstrava alarmante ciúme e possessividade. Agressiva com quem poderia se interessar por ele, mesmo que em sua própria fantasia. Lembrando que Daniela e Guilherme tinham um romance na novela. Também psicopata, ao que os fatos indicam, no crime, apesar de demonstrar ter muita emoção, convicção e ódio, teve a frieza e crueldade características dessa hipótese. Em suas palavras, fiz de tudo para ela acordar, mas a porrada que ele deu derrubou ela. Se pudesse, ressuscitava e matava 1000 vezes. Fecha aspas. Embora, obviamente, sem nenhuma empatia pela vítima ou arrependimento pelo crime. Nas alegações, o juiz a caracterizou como violenta, perversa, covarde e perigosa. Ambos foram sentenciados à prisão, com a pena de cerca de 19 anos. Cumpriram 1/3 e já estão em liberdade. Na cadeia, aproveitaram várias regalias oferecidas. Guilherme exerceu a função de líder, mandava até no diretor, segundo testemunhas. Manteve o controle e o poder. Em entrevistas nesse período, demonstrava estar bem adaptado e garantindo sua posição narcísica. Jamais demonstrou culpa ou arrependimento. Atualmente é pastor. Continua em uma posição de liderança, influência e destaque. O escolhido para o milagre para salvar pessoas. Se casou e teve outros filhos. Glória Pérez, a mãe e autora da novela em questão, está em pé e na luta.
Difícil achar palavras que façam jus à força, à garra e à determinação que precisou buscar, precisou se inventar e reinventar. Em memória da filha, foi fazer o trabalho minucioso que não estava sendo feito. Eu sempre quis contar essa história, que a verdade do processo aparecesse, que fosse contada da forma que aconteceu e não que permanecesse contada como um folhetim barato. O desenrolar dessa situação conseguiu ser cada vez mais doloroso. Alguns veículos de mídia, TV e revistas na época, num claro intuito de vender mais, propagaram fake news ao misturar ficção e realidade e deduzir que Daniela e Guilherme estariam tendo um caso. A culpa na vítima. Palavras da Glória. Isso é muito mais agressivo que as fotos dela no local. É continuar matando a pessoa. Ela conseguiu, com muita luta, alterar a lei para que assassinato passasse a ser considerado crime hediondo no Brasil. Um fato pesado, mas interessante do ponto de vista psíquico, é que ao precisar que o corpo fosse exumado, a Glória percebeu que a filha estava intacta. Através da negação de uma situação insuportável, o aparelho psíquico protege, podendo bloquear o trauma impossível de se haver em determinado momento. O pai de Daniela não é citado no documentário. Glória destacou que ele se fechou na dor, implodiu e faleceu 2 anos depois. Quantas motivações para o crime, provavelmente nunca saberemos, mas ambos os autores, cada um com sua participação no assassinato, tinham sede de poder. Um alimentava o sintoma do outro. Podemos cogitar hipóteses como: ele matou quem ele mesmo queria ser? Ou quem estava na posição que queria estar? Ou a figura do feminino? Ou ainda numa expectativa de ter uma ascensão profissional com a morte da protagonista e bela e talentosa filha da autora, de quem também queria se vingar? Ela queria aniquilar uma suposta rival ou estaria em jogo uma inveja, cobiça ou vingança? De qualquer maneira, Daniela foi tratada como um objeto, usada para ter status, poder ou diversão, e depositária de um ódio. A passagem ao ato é o que os torna perigosos para a vida em sociedade. Não foi um pensamento, um desejo ou uma fantasia. Foi um ato atroz e nunca haverá justificativas plausíveis. É importante destacar que psicopatas não são somente os homicidas ou serial killers. Mesmo com motivações ou graus diferentes, eles podem exercer cargos cotidianos e geralmente de liderança, como políticos, executivos, ou até fazer parte do seu ambiente de trabalho. Você já se deparou com alguém com essas características? Por hoje ficamos por aqui. Até o próximo CinePsi.